Olá, boa noite. 4 homens foram presos por policiais da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, acusados de invadir casas em condomínios de luxo em Manaus. De acordo com as vítimas, os homens usavam roupas de ninja para não serem identificados. De acordo com as vítimas, os assaltantes se vestiam como ninjas. Agiam armados, encapuzados com balaclavas e luvas pretas. Kevin Andrade, de 22 anos, Raimundo Pereira, de 39 anos, Wagner Quadro, de 32 anos e G. Anderson Fernandes, de 26 anos, foram presos por roubo majorado e associação criminosa. Outros 2 homens são suspeitos de participação nos roubos. Diego da Silva Barbosa, encontrado morto no dia 4 de agosto, e Cristiano Cavalcante da Costa, que está foragido. Segundo a polícia, o grupo é suspeito de ter roubado casas em 5 condomínios de luxo. Eles atuavam entre 2 e 4 horas da manhã e só escolhiam condomínios próximos a áreas de mata para facilitar a entrada. Eles vinham de mochila, trocavam as roupas dentro da própria mata e a partir daí pulavam o muro e abordavam essas vítimas durante a madrugada. A polícia estava investigando o grupo há pouco mais de 4 meses e não descarta a possibilidade de que eles tenham cometido outros roubos a residências na capital. Nós não descartamos a possibilidade dessa associação criminosa ter agido em outros condomínios, tendo em vista que esses criminosos compraram terrenos na zona norte da capital, compraram veículos, inclusive o New Beetle vermelho que está apreendido, e outros veículos que davam apoio, como é o caso do veículo do Giantes, um Corsa hatch, que davam apoio na ação. Durante a ação foram apreendidos 2 carros, 2 espingardas, notebooks, celulares, joias, dinheiro venezuelano e outros. Os suspeitos serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisório Masculino. Prédios e casas do condomínio Viver Melhor 2, na zona norte de Manaus, ficaram destelhados depois da chuva deste domingo em Manaus. O estrago foi grande. Tudo aconteceu por volta de 1 da tarde deste domingo, após a chuva e a forte ventania atingir as casas e prédios do conjunto Viver Melhor 2, na zona norte de Manaus. Segundo moradores, a chuva durou por cerca de meia hora. Foram momentos de muito susto e do jeito que tudo ficou, é até perigoso andar por aqui. É que os estilhaços e ferros estão por toda parte. E as telhas que sobraram nas lajes também estão a ponto de cair, podendo causar danos piores aos moradores. Porque nós temos muitas crianças aqui, temos muitas famílias que têm crianças pequenas. E um telhado desse, do jeito que está, pode vir a cair e prejudicar e ser um dano maior. O seu Antônio conta que as famílias estavam desesperadas no momento do susto. Estava todo mundo em casa numa boa, quando de repente houve aquele estrondo imenso, aquele barulho estarrecedor, e pensávamos que era só a parte da energia que tinha dado devido ao raio. Quando fomos olhar, nós vimos o tamanho da surpresa que tivemos. Essa mulher estava em casa quando ouviu o barulho de algo atingindo sua casa. A cobertura do vizinho voou para o seu telhado, causando todo esse estrago. Foi questão de segundos. A gente fechou tudo, começou a destelhar, porque a estrutura do vizinho, da cobertura dele, caiu sobre o nosso teto. E veio aquela pedra enorme, caiu sobre o meu quarto, sobre a minha cama, partiu minha cama ao meio. A Defesa Civil do município diz que foram registrados 4 prédios no conjunto Viver Melhor 2 destelhados. A equipe de engenharia do órgão ficou de passar nos prédios nesta segunda-feira para verificar e avaliar a situação. O Band Cidade aborda agora os motivos da espera angustiante no caso de crianças disponíveis para serem adotadas. Muitas destas crianças estão aptas para ganhar o novo lar, mas sofrem por não se encaixarem no perfil escolhido pelas famílias e que constam no cadastro de adoção. O Lar Batista Janel Doyle, na zona leste de Manaus, abriga atualmente 30 crianças. 5 menores estão aptas para adoção há um bom tempo. Entre eles há um grupo de irmãos.
uma menina e 2 meninos. Ela com deficiência auditiva e eles com problema de fala. A cada ano que passa, a idade deles aumenta e a permanência no abrigo também se estende. São exemplos de crianças que sofrem com a desigualdade entre o perfil desejado pelas famílias e o perfil das crianças cadastradas para adoção. Na verdade, muitos têm o simples desejo de querer estar com uma família, para que juntos possam construir uma nova história, mas não conseguem. O abrigo, legalmente, ele é o guardião das crianças. Nós prestamos os cuidados desde a alimentação, moradia, todo o aparato que uma criança tem que ter. Ao todo, são 10 abrigos registrados em Manaus, com aproximadamente 200 crianças e adolescentes. Hoje, 80 em processo para adoção, 35 já aptas e 119 famílias cadastradas no Juizado da Infância e Juventude como aptas para serem adotantes. A juíza responsável pelos processos reforça que um período maior de espera normalmente é para a apresentação da criança. As pessoas também precisam ter essa consciência de que a adoção não é apenas de bebês, mas nós temos também outras crianças, nós não escondemos de ninguém. Se tem uma criança que tem alguma doença que é tratável ou não, nós levamos ao conhecimento das partes interessadas. Chega a quase 100% o índice dos pretendentes que buscam bebês e crianças com menos de 3 anos. Para a Clara, que sonha em ser mãe, não é uma exigência, mas sim o desejo de adotar uma criança para acompanhar todas as fases do seu desenvolvimento. No meu coração, eu acho assim, que se eu pegar uma criança maior que 1 ano, para mim eu não vou ter aquele cuidado desde bebê, entendeu? As primeiras fotos, as primeiras... tudo, entendeu? Eu acho que para mim me sentir mãe de verdade, teria que ser assim. As equipes de transição do governo eleito e do governo interino se reuniram hoje na Cefaz e definiram que até o dia 15 de setembro, as planilhas com dados sobre a situação atual do Executivo Estadual deverão ser entregues. A comissão de transição do governador do estado eleito, Amazonino Mendes, é composta por 9 pessoas que deverão fazer o levantamento sobre a atual condição financeira e administrativa do estado. O coordenador da comissão é o ex-secretário de Saúde Municipal, na gestão de Arthur Neto, Francisco Deodato. Os representantes das secretarias do governo interino que estiveram presentes na reunião, realizada na manhã de hoje na sede da Secretaria de Fazenda, têm agora até o dia 15 de setembro para entregar uma planilha de dados sobre os números reais do Executivo Estadual. A intenção da equipe de Amazonino é conhecer as condições de trabalho das secretarias para montar o plano do novo governo, que inicia no dia 2 de outubro. Funcionários da Câmara Municipal de Parintins encontraram uma câmara filmadora instalada clandestinamente no banheiro de uso privado das 2 únicas vereadoras do município, Vanessa Gonçalves do PROS e Maria Alencar do PSD. A polícia de Parintins informou que o material foi desinstalado e, junto com a câmera, a polícia encontrou o cartão de memória do aparelho, onde foi possível recuperar imagens e identificar o servidor Sandro Heleno, funcionário efetivo da Câmara de Parintins, instalando o equipamento no banheiro feminino. A polícia informou ainda que o funcionário da Câmara, que já foi exonerado, foi intimado hoje a prestar depoimento no processo. Ele foi autuado por importunação ao pudor. Amanhã e quinta-feira são 2 feriados, um estadual e o outro nacional, e muita gente aproveita essas folgas longas, imprensadas, para viajar. As estradas devem ficar lotadas e o Departamento Estadual de Trânsito já segue com as fiscalizações intensificadas. Ronaldo Menezes. A fiscalização começou desde a quinta-feira da semana passada e neste feriado prolongado, o Departamento Estadual de Trânsito, em conjunto com o Batalhão de Trânsito do Amazonas, vai intensificar a fiscalização nos principais pontos de saída da cidade. A expectativa é que mais de 30 mil veículos devam deixar a cidade neste feriado. Eu converso agora com Leonel Feitosa, diretor-presidente do Detran Amazonas. Presidente, quantos agentes devem atuar nessas fiscalizações deste feriado? Entre Detran e Batran, nós estaremos aí aproximadamente com 500 agentes. Basicamente, nós vamos fazer um reforço maior
na M010, porque acontece agora, nesse feriado, a famosa festa do FECANI. Então nós estaremos ali em intervalos de quilômetros com agentes, com radares móveis, inclusive para coibir o abuso da velocidade na rodovia. Que abordagens serão feitas, presidente? As abordagens são as sempre que nós fazemos. Primeiro é a questão do álcool, documentação do veículo, habilitação do condutor. E a gente pede sempre ao condutor e às pessoas que estão no veículo, se for dirigir, não beba, porque o seu passeio, o seu feriado pode terminar numa tragédia. Quais as dicas para os motoristas não passarem imprevistos na estrada? Primeiramente, verificar as condições do veículo. Se o veículo está em condições mecânicas de fazer um trajeto extenso, um trajeto longo. Verificar a questão do freio, a questão do motor, dos faróis se estão em dia. Lembrar aos motoristas que é obrigatório o uso do farol, tanto na M070. Então que as pessoas deem sempre a verificada nas condições gerais do veículo, nas condições do motor, do freio, do farol, para que tenham uma viagem em segurança. Muito obrigado pelas informações. Ronaldo Menezes, para o Band Cidade. E vamos agora conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 26 e 36 graus. A mesma previsão para o município de Capiranga, onde as temperaturas variam de 23 a 37 graus. Em Tocantins, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado, com mínima de 26 e a máxima de 37 graus. E em Itacoatiara, a previsão é de tempo parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 23 e 37 graus. A torcida amazonense fez festa no treino da seleção brasileira. 35 mil torcedores foram à Arena da Amazônia no sábado ver de perto os trabalhos de Neymar e companhia. Assim que os portões se abriram, uma avalanche de torcedores apareceu. A Arena da Amazônia ficou pequena diante de 35 mil torcedores que acompanharam o treino da seleção brasileira. E foi ali, sob o sol escaldante, que a torcida amazonense fazia festa. Torcedores do Nacional, Rio Negro, Princesa dos Solimões se misturavam aos torcedores do Flamengo, Grêmio e Cruzeiro para celebrar a seleção brasileira. No meio dessa agitação estava a dona Conceição, que está tendo o privilégio de curtir esse momento pela primeira vez. Dia 30 foi meu aniversário, eu quero estar participando hoje desse treino. Dos mais velhos aos mais novos, o relato era um só. Quem que tu quer ver aí em campo? Neymar. Mas vai valer a pena essa maratona toda? Vai valer muito a pena e tá doido pra ver o Neymar. Veio a família inteira, veio minha mãe, meu pai, o pai deles, o meu sobrinho tudinho. Quem que vocês querem ver especial aí em campo? Neymar. No meio desses 35 mil torcedores, tinha gente se protegendo do sol, outros querendo chamar a atenção. A gente é apaixonado, ainda mais pelo Cássio, Corinthians, estamos aqui e vamos torcer muito por ele aqui. E não é que no meio da torcida brasileira tinha um gringo infiltrado? Olha ele aí, tá com a camisa amarelinha. Mas não se engane, esse tem um coração latino de origem colombiana. A seleção do Brasil está massa. Só que agora vai ir à Colômbia e vai ser um bom jogo. Neymar ou James Rodrigues? Não, James, só que Neymar é Neymar. Quando a seleção brasileira pisou no gramado, a torcida não se conteve. Neymar em campo, o treino virou espetáculo. Entre os astros do futebol tinha cara nova. Convidados para participar do treino, os amazonenses Diego e Rafael esbanjaram talento e se sentiram bem à vontade ao lado dos grandes astros. O lateral Felipe Luiz ficou encantado com a presença da torcida. Isso é muito bom, muito gratificante e faz com que a gente queira cada vez mais seguir nesse momento que a gente está, ganhar, trazer bons jogos e boas vitórias, porque
não só aqui, senão a gente tem que conseguir fazer isso com que seja assim em todos os estádios, né? Foi nesse clima de festa que o técnico Tite comandou o primeiro dos 2 treinos na capital amazonense. Já no domingo, o treinador optou por um treino fechado. A imprensa só pôde registrar o início do trabalho, que teve a parte física e também a parte tática. O técnico Tite viajou para Barranquilla já com um time titular definido. Thiago Silva volta a ser titular na zaga da seleção depois de uma sequência no banco de reservas. Como a gente sempre frisa e tenta, né, colocar em prática na nossa seleção, é o padrão de jogo. Acho que independente do jogador que vai estar ali naquela função, né, a gente tem uma ideia, tem um padrão e a gente vai sempre manter essa excelência, né, nas nossas atuações. Já classificada, a seleção brasileira encara a Colômbia nesta terça-feira. Partida tratada pela comissão técnica como preparação para a Copa do Mundo. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas recebeu só no primeiro semestre deste ano cerca de 50 denúncias sobre obras e serviços executados com indícios de irregularidades. Com o crescimento da cidade, o que mais se vê hoje em dia são prédios sendo construídos em Manaus. Mas uma coisa tem chamado a atenção nisso: a falta de segurança dos operários, sem contar o risco aos pedestres que passam próximos dessas obras. Eu acho que todas as obras têm que ser fiscalizadas, tem que ter o órgão próprio, né, o segurança do trabalho, para poder fiscalizar e não já aconteceu um acidente, né? Semana retrasada, estava tendo uma obra ali na Rio Quinambuco, né, quando caiu um pedaço de concreto em cima de um carro, né? E coisa assim não pode acontecer, se acontecer uma pessoa é fatal, né? De repente caiu um entulho lá de cima, uma pedra, um pedaço de concreto, sei lá, em cima da gente aqui, aí, quem que vai se responsabilizar? E tem fiscalização. Essa competência é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas. São inúmeras reclamações. Só no primeiro semestre deste ano, 50 denúncias chegaram à Divisão de Fiscalização do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas. 60% delas envolveu obras e serviços que estavam sendo executados com indícios de irregularidades. As mais comuns que a gente recebe é obras, né? Obras sem responsável técnico, sem uma placa de obra visível, e a gente tem recebido muita denúncia de ética também contra os profissionais arquitetos. Que éticas são essas? Geralmente quando o profissional não cumpre com algum contrato ou alguma cláusula, né, entre o cliente e ele, o cliente geralmente faz uma denúncia aqui e a gente averigua a situação. Depois que elas são registradas, os fiscais têm 15 dias para visitar o canteiro de obra. Essa no Vieira Alves, por exemplo, estava sem a presença do dono do empreendimento e os responsáveis técnicos, apenas os operários no local. A obra não tinha registro de responsabilidade técnica. Responsáveis técnicos através do escritório. Tivemos um pequeno problema. Eu queria agora que você prestasse atenção, para esse dado. Mais de 50 milhões de cães e 20 milhões de gatos de estimação no país. Esses são números do IBGE que ajudam a gente a entender o sucesso do mercado pet, que resiste à crise e até cresce. Mas, como nem tudo é regra, os empresários sabem que é preciso buscar um diferencial. Com o calor intenso, nada melhor que se refrescar numa piscina. Mas a natação aqui é oferecida para cachorro. Para alguns animais que estão acima do peso, alguns que passaram por cirurgia ou com problema ortopédico, e outros só para gastar energia mesmo, né? Porque cansa mais do que fazer uma caminhada. A natação ela não tem impacto, não tem contraindicação. Para todo iniciante é melhor fazer o uso de colete dentro d'água. Tem alguns cães que de cara já se dão muito bem, outros que precisam ir se acostumando, igual a gente, né? É a primeira vez que ele veio, né? Eu queria ter dado essa experiência para ele. Ele está bem confiante, ele tem muito medo de água e foi uma surpresa ele ter se acostumado assim tão rápido. A natação é apenas um dos serviços oferecidos pela empresa da Carina. Há também a creche e a hospedagem voltada para os pets. Essa atividade é chamada de enriquecimento ambiental, que permite ter cães mais sociáveis, equilibrados e saudáveis. Uma opção de desafio que ele tem também, para a parte cognitiva. O mercado pet sempre inova e resiste à crise. Nesta loja, o diferencial são os quitutes,
feitos especialmente para os animais de estimação. Tem até bolo para aniversário dos peludos. Aqui de tudo, graças a Deus, até agora tem dado muito certo. Temos uma clientela muito boa e muito fiel. A Thaís sempre vem comprar os produtos naturais para o casal de Yorkshires. Até que satisfaz a gente, né? Porque eles são como se fossem filhos. De guloseimas para os pets, a Taxi Dog. Esse é o mais novo investimento na loja do André, que também aposta no setor, cuja a projeção para 2017 é de um crescimento de quase 7%. Que a gente está buscando também para enfrentar essa crise, a gente chama de Taxi Dog. O proprietário não precisa dispor de tempo, para trazer o animal, e a gente acaba dispondo desse serviço, de buscar o animal e depois ele vem e faz o serviço de banho-tosa ou uma consulta veterinária e a gente retorna com o animal. Um projeto chamado Manaus Conta Sua História está aproximando deficientes visuais dos livros de autores amazonenses. É que as obras foram narradas e o áudio disponibilizado em CD, que pode ser ouvido lá na Biblioteca Braille, no Sambódromo. As obras narradas são gravadas aqui mesmo, na Biblioteca de Braille do Amazonas. Mas, um dia, o gigante voltou. Tinha ido visitar o Papão, seu amigo, com o qual conversara sem parar durante 7 anos. O projeto Manaus Conta Sua História tem o objetivo de levar conhecimento para o deficiente visual e apresentar uma Manaus desconhecida para os ouvintes no aspecto romanceado e histórico. Manaus tem uma história muito gostosa. E às vezes essa história é desconhecida, porque você não sabe como é que realmente se fez da Barra de São José até agora Manaus. Então, quer dizer, você abre aqui um livro, você vai saber como é que foi. Ah, eu não quero saber sobre um romance, eu quero uma parte histórica. Você abre a Agnello Bittencourt. Então, o que acontece? Nós estamos mostrando Manaus, uma cidade desconhecida pelo seu povo, por meio da visão do escritor. Além de ganhar conhecimento, o projeto também possibilita ao leitor que imagine e viaje no tempo, ouvindo as narrações. O nome do projeto é Manaus Conta a Sua História através da visão de autores amazonenses, o que contribui para a elevação do nível cognitivo sociocultural. Nosso estado do Amazonas e Manaus, de modo geral, é rico em histórias. E com certeza a gente vai poder contar essas histórias para as futuras gerações que vêm aí. São 16 novos livros falados de escritores amazonenses que contam histórias de Manaus. O projeto Manaus Conta Sua História nasceu a partir da obra Dois Irmãos, do escritor amazonense Milton Ratum. A biblioteca conta com um grande acervo de livros falados, digitalizados e outros em braille. Os livros falados também estão disponíveis em CD para empréstimo. E para quem se encantou com o mundo do conhecimento para deficientes visuais, pode também participar como ledor voluntário. É só ir até a Biblioteca de Braille do Amazonas, que fica localizada no Sambódromo de Manaus. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478.